Boa tarde a todos. Eu gostaria de iniciar a nossa conversa hoje lembrando alguns conceitos importantes. Quem esteve aqui no nosso estudo, na primeira parte, talvez veja algumas repetições, né? Infelizmente, nós perdemos nas últimas décadas alguns hábitos importantes. Então, quando a gente se reúne dessa forma, é necessário que a gente lembre certos conceitos que no nosso dia a dia eles vão se perdendo. Por isso que toda vez que alguém vem aqui à frente, né, para falar alguma coisa, é necessário a gente retomar esses temas. Porque os nossos hábitos hoje estão condicionados a outras situações que não a de você esquecer um pouco o coletivo, esquecer o mundo que está lá fora, esquecer os apelos da tecnologia, da hiperestimulação. Então, agora é um momento seu. Esse instante aqui é a oportunidade que você tem de fazer um autoexame. Não é momento para atualizar o WhatsApp, nem ver o que está acontecendo no Facebook. Esse momento aqui é um momento seu de autoexame. É um momento em que você tem que voltar para dentro de si. Eu sei que talvez eu esteja pedindo muito, mas esqueça por alguns instantes seus pais, seus irmãos, seus amigos, os problemas que estão lá fora. Desde o momento que vocês entraram, vocês já estão sendo amparados. Alguns mais, outros menos. Isso vai na proporção que você se dispôs a ser tratado, a ser amparado. Então vamos começar nossa reflexão, que nós temos que reservar um pouco mais de tempo da nossa vida em que a gente cultive esse momento com nós mesmos. Uma outra situação que cada vez se torna mais difícil é sentar e comer e se dirigir a outra pessoa durante o ato de alimentação. Não é uma condenação nem uma crítica, é só um pedido de reflexão. Hoje nós almoçamos no sofá, na sala, nós não comemos mais juntos, ou se comemos, apenas colocamos dentro do nosso corpo o alimento, não damos o tempo para o corpo sentir o aroma, o paladar. Nós somos colocados num ritmo frenético de vida todos os momentos, ou no trabalho, ou na família. Nós estamos num esquema de produção contínuo. Então, pelo menos aqui, que a gente possa descansar dessa cruz. Que pelo menos aqui eu possa me colocar na condição de escutar. Não só quem aqui fala, mas principalmente você. Alguns anos atrás, quando eu era pré-adolescente, minha família é de formação católica, então eu meio que fugia de casa no domingo de manhã
e atravessava a cidade. Eu estava no bar do Leblon e eu era muito afinizado com uma casa espírita aqui em Uberaba, que talvez alguns conheçam, uma casa muito antiga, chamada Bezerra de Menezes. Né? Na época, São Moisés ainda era vivo, ele era emblemático, né? Uma figura incrível. E eu saía com mais ou menos 11, 12 anos, a pé, saía do Leblon, ia para o bar São Benedito, carregando um saco, geralmente saía coletando alimento com os vizinhos, com os amigos, porque eu fazia parte da mocidade no domingo de manhã e uma vez por mês a mocidade tinha a obrigação de atender algumas famílias. Fazia parte do nosso processo de evangelização no grupo de jovens. E muitas vezes eu chegava para os trabalhos de sábado, e lá, não sei quem já foi lá sabe disso, até hoje, ia muita gente para tomar passe e fazer tratamento. Então eles começavam a distribuir uma fichinha na porta. Então os trabalhos, se eu não me engano, começavam às 3h30, não lembro. Eu me perco um pouco no tempo, porque eu chegava lá por volta das 2h. E eram as cadeirinhas que devem ser as mesmas hoje, umas cadeirinhas de madeira, aquelas cadeiras devem ter pelo menos 40 anos. Pelo menos. E eu me sentava num cantinho e ficava ali das 2h da tarde até os trabalhos começarem pela prece do Sr. Moisés. Aquele período que eu passei ali, durante alguns anos, me deu a condição seguinte, de você passar 1h30, simplesmente esperando o início dos trabalhos. Era o meu momento. Era um momento que eu pensava sobre a minha vida. Era um momento que eu pensava sobre as minhas dificuldades, os meus problemas. Era um momento que eu me preparava para o passe. Era meu momento que eu tentava me preparar para a túnica nupcial. Para quem já ouviu a parábola, né, do festim. Para você vir até aqui e receber a assistência dos nossos companheiros, dos nossos amigos da espiritualidade, nossos pretos velhos, nossos caboclos, doidos, baianos. Não basta você entrar e sentar. Já é um início muito bom. Você está se dispondo a alguma coisa. Mas você tem que se dispor a algo a mais. Você tem que se preparar para esse festim. Porque se você simplesmente sentar aí e não fizer esse processo de construção íntima, de preparação do teu coração, provavelmente você não vai ter o que você necessita aqui. Há pouco, no nosso estudo, houve a oportunidade de discutir muitas questões sobre a mediunidade. E aí tivemos a oportunidade de discutir que o mais importante na mediunidade não é o conhecimento técnico da mediunidade. Embora nós estamos num grupo de desenvolvimento mediúnico. O que traz problemas para o médium é a questão moral. Às vezes, nós vamos ter, aliás, se o Léo estivesse aqui hoje, ele teria capacidade de falar com mais competência. A tradição do Umbanda é uma tradição oral. A maior parte dessa comunidade que construiu esse caminho até chegar em nós, hoje aqui a gente tem psicólogos, temos advogados, temos gente com nível superior, pós-graduação dentro desse tempero. Mas o início da Umbanda foi com pessoas muito simples, muito humildes, que tinham um sentimento de amor, de respeito. Então, se a cultura fosse suficiente ou extremamente necessária, nós não estaríamos aqui hoje. Porque essas pessoas não tinham isso. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque o nosso papel principal é a evangelização. A
maior parte dos problemas que a gente traz com a gente, que a gente veio buscar apoio e amparo, foi porque nós não aprendemos isso. Os nossos comprometimentos morais, nossas dores físicas, elas são consequências de uma questão moral grave. Se somos médicos, e eu disse na minha última oportunidade de fala, nós somos abençoados pela oportunidade de trabalho, porque aqui, de pés descalços, vestindo branco, nós trazemos junto de nós histórias muito tristes. Histórias de muito sofrimento e pior, sofrimento provocado por nós. Histórias em que provocamos a morte, a tortura, a humilhação, a desunião, a perda moral. E hoje, pela bênção de Deus, nós temos a oportunidade de estar aqui com um livro na mão e conversar com vocês sobre algo que talvez esteja saindo pela minha boca, mas o principal necessitado sou eu. Quando eu sou informado, Celso, essa semana é você, eu começo a minha cabeça a refletir sobre muitas coisas que vão acontecendo. Isso é um processo contínuo. Então, o principal beneficiado pelo ato de estar aqui falando com vocês são vocês. É a minha pessoa. Porque me foi dada a obrigação para falar com um grupo de pessoas, eu sou forçado pelo compromisso a parar um pouco das minhas necessidades e pensar numa tarefa que me foi dada. Então eu vou refletir sobre valores, vou colocar minha percepção às orientações dos espíritos. Você já começa na quinta, na sexta-feira já a pensar o que eu vou dizer. Tudo que você lê, você já começa a refletir o que seria importante trazer. Todo momento que você ouve uma palavra, aquilo parece algo interessante, então você se torna mais apto, mais receptivo à orientação dos espíritos. Você tenta criar uma certa similaridade com o que eles produzem de bom. Então, o beneficiado sou eu. Se eu conseguir produzir essa intimidade moral com os nossos orientadores, com o meu anjo guardião, com os meus pretos velhos, meus amigos que aqui acompanham, que me orientam, que me fortalecem, eu vou conseguir fazer, talvez, alguma coisa de bom para vocês. Mas vocês percebem que isso é uma construção que começa dentro de mim? Eu tenho o auxílio aqui. Depois da minha palestra, o preto velho falou: ó, filho, vou te dar essa guia de presente. No dia que você vier, você usa ela. Vou estar contigo, te amparando no seu trabalho. E eu tenho certeza que ele que está aqui me fortalecendo. Mas basta ele, basta a guia no meu pescoço. Então, eu gostaria de trazer essa reflexão. Existem outros ambientes que nós podemos fazer isso, dentro do nosso lar. Tenho plena consciência que todos aqui têm graves compromissos com aqueles que lá se encontram. Então, se você quer construir uma história diferente da que foi já escrita, então começa de ti. Nós temos o hábito de usar muito eu. Nós nos ofendemos muito facilmente com os outros. E nunca pensamos que talvez nós precisamos daquela situação.
O que eu ofereci de melhor até agora? Em que eu compreendi a necessidade do outro? Nós não precisamos de problemas mediúnicos e de obsessores encarnados. Eles estão lá na nossa família. Como filhos, pais, irmãos, maridos, esposas. Não é necessária a mediunidade para sofrer um processo desse. E como você desfaz uma relação de dor provocada por nós? Por algumas situações que eu não vou saber enumerar agora, como eu disse para vocês, as sugestões vêm, eu percebo o seguinte: quando você tem um problema com alguém, eu acho que foi o Léo Costa que disse isso há poucos dias, que o Chico teve um problema com uma pessoa, ele tinha um animal muito doente, e a pessoa achou que ajudando ele era matar o bichinho dele, e ele ficou magoado. E aquilo consumiu, pegou e foi consumindo ele, o rancor, a raiva, a dor da ausência. E o Emmanuel, não sei se vocês têm o hábito de ler Emmanuel, um espírito extremamente culto, sensato e duro, muito duro. Esse é dele. E ele nunca passou a mão na cabeça do Chico. Nunca tratou o Chico como um coitado. Ele sempre chamando ele a uma postura adequada àquilo que ele tinha que fazer. E ele fala: isso está te consumindo, está atrapalhando nossas atividades, está interferindo no seu trabalho. Vai lá e resolve o problema. Vai, como assim? Procura saber o que ela precisa e dê para ela. Eu falei: não, mas ela matou meu bichinho. Não vai lá e resolve. E se eu não me falo, foi uma máquina de costura, né? Foi lá, comprou, né? Lembrando que as coisas não são fáceis igual são hoje, né? Que a gente pega um cartão de crédito, vai lá e compra em 10 vezes qualquer coisa. Eu que sou um pouquinho mais velho, eu lembro que a gente parcelava no máximo 3 vezes. E aquilo era um sacrifício danado, porque a gente ganhava muito menos do que ganha hoje, as oportunidades de trabalho eram muito menores. E eu fui lá e comprei uma máquina de costura e deu para essa senhora. E na hora que ela abraçou, é assim que a gente resolve os nossos problemas. Enquanto não aprendermos a perdoar e entender o limite do outro, nós vamos continuar sendo obsediados. Nós vamos continuar tendo a necessidade de amparo e socorro constante. A mediunidade para alguns pode ser uma excelente ferramenta para resolver isso, porque você começa, como já foi dito outras vezes, os principais beneficiados por esse trabalho somos nós. Eu, no meu caso, que só estou sendo preparado, muitas vezes, o preto velho, o caboclo, ele fala assim: chega aqui, pergunta para a pessoa, ele pode acompanhar a conversa? Não é por questão de curiosidade para a gente saber da vida de vocês. É porque nós aprendemos com suas experiências, com suas dores. O médico que aqui atende você, ele está sendo chamado a atenção e a realidade quando você está sendo atendido. Porque muitas vezes as situações que vocês passam são as situações que nós passamos. Não existe santidade aqui. Existe uma busca sincera de se fazer algo melhor do que já se foi feito. Desenvolver sentimentos que até então eram intangíveis para nós. Esse deve ser o sentimento que ocupa o nosso coração toda vez que entrarmos num templo religioso. Uma sugestão que eu lhe faço: desapegue de tudo do mundo lá de fora, quando você entrar numa casa religiosa, seja qual for, porque senão perde o sentido.
perde o significado que você está ali. Se você não está na condição, se você não consegue, às vezes é melhor você ficar onde você está. Agora, se você reconhece a importância desse ambiente para se fortalecer, para você rever os seus passos, esse é o lugar. Todas as pessoas que eu vejo aqui entrando nessa condição saem daqui muito satisfeitas. As que saem insatisfeitas é porque estão querendo coisas que nós não temos condições de oferecer, que é a nossa mudança. Nós, com a orientação que recebemos, vamos te fortalecer moralmente, vamos te orientar numa caminhada talvez muito escura e dolorosa. Somos companheiros na sua jornada. Mas o passe do preto velho não tira a sua responsabilidade de auto-reforma. De você se colocar na condição de entrar para o festim. Você foi convidado a estar aqui hoje, mas não significa que você vai participar dessa festa. Quem decide disso é você. Então, quem estiver disposto de participar dessa mesa, quem estiver disposto a contribuir com esse banquete, então contribua com seu silêncio. E aí eu queria ampliar um pouco o conceito de silêncio. Silêncio não é deixar de falar. Silêncio é você poder calar um pouco essas vozes que vêm dentro de você e não permite você se focar. Quantos angustiados temos aqui hoje? Quantos necessitados de um pouco de paz de espírito temos aqui hoje? Então, busque-o no silêncio, numa reflexão sadia, no seu momento com você mesmo. A solidão, ela não precisa ser um problema, ela não precisa ser assustadora. A solidão, quando vivida, ela pode ser uma oportunidade de acalmar a sua própria mente. Reflita sobre as oportunidades que você tem recebido diariamente. Se sinta menos vítima. Porque, sinceramente, a maior parte de nós aqui não temos nada de vítimas. Nós estamos num processo reencarnatório sério de tentar recuperar o tempo perdido, de tentar reatar oportunidades de pacificação íntima e com o nosso semelhante. Então, orai e vigiai. Esse é o silêncio que você precisa fazer. Nós temos aqui, quem participou do estudo deu para perceber isso. Nós temos médios que não sabem quem é médios. Nós temos energias sendo emanadas aqui de todas as formas. Como que você canaliza essa energia para o bem de alguém aqui? A prece. Nós temos problemas seríssimos. Essa equipe que está toda aqui reunida permuta energia, pensamento, oração, amparo. E vocês podem participar desse trabalho. Você pode participar desse trabalho. Muitos que aqui têm audiência, evidência, incorporação, sensações, podem ser colaboradores do que estão aqui. Como que se faz isso? Prece. Você pensar no bem. Eu acredito que quando você chegar no baiano hoje,
e ele for te perguntar o que eu posso te ajudar, vai ficar um pouco difícil de lembrar, porque parece que você já recebeu o que você veio buscar. Sentar comigo. Nós precisamos desse apoio. Tanto vocês que estão aí sentados, escutando essas palavras, como nós que estamos aqui na condição de servidores. Mas se não houver de todos nós esse compromisso de construir essa situação, tudo se torna irrelevante. Então, quando você estiver na mesa comendo, transforme aquilo num momento importante. Você não precisa estar com ninguém, não. Coma. Desligue teu celular, tua televisão. Põe a comida na tua boca e sinta o sabor dela na tua boca. Quantas vezes nós já comemos e não percebemos nem o que comemos? Quantas vezes as pessoas estão pedindo ajuda ao nosso lado e não escutamos e não percebemos? Então comece a usar a sua percepção, se apazigue. Tenta sentir as coisas que ocorrem à tua volta. E repito, orai e vigiai. Vocês acham que os pretos velhos, os nossos caboclos, atendem vocês só quando vocês estão com dificuldade? Não. Vocês estão sendo amparados a todo momento. O problema é que, muitas vezes, nós não estamos aptos a ouvir e a perceber aquilo que é o amparo que eles nos oferecem. Toda vez que nos entregamos à raiva, ao rancor, ao ódio, à incompreensão, à intolerância, nós nos fechamos a esse tipo de amparo e nos abrimos graciosamente, de livre e espontânea vontade, à influência de qualquer espírito que está nessa condição. É daí que se estabelece o processo obsessivo. Na nossa sincera intimidade com o espírito que se relaciona conosco. Agora, você quer um contato desse com o Pai Cipriano? Bom, você vai ter que pensar coisas um pouco melhores. Porque mesmo que ele esteja do teu lado, você não vai conseguir ter os benefícios da presença dele. Você vai se blindar às orientações, à influenciação fluídica. Então eu vou repetir. Nós precisamos desenvolver a capacidade de nos vestir para o festim. O festim não é aqui só. O festim é essa existência. No finalzinho da parábola, a gente vai ter o seguinte comentário, que aqueles que não estavam com a túnica nupcial foi jogada às trevas exteriores, que tiveram que encarar toda aquela situação de amargura, de ranger de dentes. Então, cabe a nós decidir o que nós viemos aqui fazer e buscar. Tá? Eu agradeço a paciência de vocês e que possamos todos ser amparados nessa noite de hoje, os trabalhos que aqui serão realizados, que possamos levar o que de melhor nos é possível ser proporcionado. Assim seja.